Associação Estudantes da Cultura Racional e não posso deixar de comentar a propósito do excelentíssimo senhor Paulo Damas, que realmente o nosso hino nos emociona, porque é um hino que faz lembrar um país que, para nós que conhecemos cultura racional, procuramos conhecê-la, é o hino do berço racional do mundo. Aqui, neste país, nós temos representantes de todas as nações, japoneses, alemães, judeus, portugueses, espanhóis e todas as outras nacionalidades. Aqui, quantos de nós, até inclusive eu, tenho uma raiz misturada com a Europa, com a África, enfim, este é o Brasil, berço da miscigenação. É bem verdade que a miscigenação existe também em muitos países, na maioria dos países civilizados. Então, antes de começar, eu quero ressaltar aqui a presença de um grande artista, estudante da cultura racional de há muitos anos, e sua excelentíssima esposa, refiro-me àquele que ganhou o apelido de eu esqueci agora o apelido, mas eu sei o nome dele, Kojak do Forró, Haroldo Francisco, 85 anos de vida, e sua excelentíssima esposa, Dona Helena, que é aniversariante de hoje. A Dona Heleninha da Jovem Guarda. E essa gente tão preciosa, porque é gente que divulga a cultura racional em todo o mundo. Da mesma forma, quero ressaltar aqui também a presença do grande professor de espanhol, Carlos Henrique Alves de Oliveira, um batalhador nobre pela cultura nacional, e sua excelentíssima companheira, a senhora Leila Ornelas, que foi, por muitos anos, da Canadian Airlines, divulgando a cultura racional nos Estados Unidos, no Canadá, na República Dominicana, na Argentina e em outros mais. Então, como vem, a cultura racional é um conhecimento que difere totalmente, plena e absolutamente de religião, seita ou doutrina, porque não se trata de um dogma, não se trata de uma competição com alguma outra religião. A cultura racional defende e protege todas as religiões, porque a cultura racional, que nasceu no Brasil, oficialmente em 1935, e não posso deixar de dizer que no ano de 1935 raiou uma nova luz nos céus do Brasil e no mundo todo, porque entrou a fase racional. E isto aí é o que muitos cientistas buscam entender e não conseguem entender, não chegam nem perto com artefatos espaciais, nada, porque eles não entendem, como, por exemplo, numa pesquisa com astronautas norte-americanos, russos e de outras nacionalidades, foi perguntado do lado de fora da Terra qual é o continente mais fácil de localizar. E todos foram unânimes em dizer: América do Sul é o mais iluminado de todos. Todos têm brilho, mas a América do Sul tem um brilho maior. E todos foram unânimes em dizer que fora da Terra, na América do Sul, o país mais iluminado entre todos os iluminados é o Brasil. E eles não entendem que energia é essa, que vibração é essa,
tão diferencial e que nos vem a trazer, pela cultura racional, um conhecimento simples, porque é do povo para o povo, é para todas as pessoas, razão pela qual eu sempre faço questão de mencionar que o Brasil é a união de todas as raças numa raça só. Por isso aqui nós temos pessoas de todas as nacionalidades, adotando o Brasil como segundo país e até se unindo a pessoas daqui do Brasil e formando outras e outras gerações e fazendo o quê? Fazendo deste país o que ele tem que ser, o que ele vai ser, porque a natureza quer que seja o berço racional, o berço da racionalização dos povos. Por isso, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, minha amiga, que um Brasil fortalecido, um Brasil mais forte, e aí cabe a governantes e governados, a autoridades de todos os níveis, federal, municipal e estadual, sensibilizar-se com a cultura racional, com a sua importância urgente, inadiável e imediata. O nosso amigo, nosso prezado deputado Paulo Ramos, citou muito bem o Teatro Municipal, que é um berço histórico de cultura e que estava durante tanto tempo jogado ao léu. Eu vi muitas entrevistas de artistas e tudo mais, então o desprestigiar a cultura é um crime contra o Estado, contra a nação e contra o mundo. Analise tem essa responsabilidade. Analise essa importância do Brasil ser berço de uma cultura genuinamente brasileira, e aí cabe mencionar o nome de um brasileiro em especial, porque sendo uma obra extraterrena, uma obra que vai responder a cientistas e a todos, o porquê dessa energia diferenciada na face da Terra e fundamentalmente no Brasil. E esta pessoa, que eu tenho certeza está entre nós em massa cósmica, porque já cumpriu a sua missão, de dar aquela que é uma das maiores obras de todos os tempos, a obra do Universo em Desencanto. Refiro-me a um brasileiro na cor de bronze, genuinamente brasileiro, Manuel Jacinto Coelho. Manuel Jacinto Coelho Jacinto Coelho nasceu no Rio de Janeiro, no dia 30 de dezembro de 1903. E até a natureza se surpreendeu. As forças do eletromagnético se surpreenderam. Porque como é que alguém nasce sem ter placenta e cordão umbilical? Todos passam pelo crivo da natureza, e a natureza vibrou, e a natureza ficou feliz, porque ela viu que algo de surpreendente e de muito positivo ia acontecer. E depois, quando Manuel Jacinto Coelho, em sua brilhante trajetória, apoiando a todos, sem discriminação, eu testemunhei, e muitos aqui testemunharam, muitos aqui viram. O senhor Manuel não distinguia riqueza ou pobreza, analfabetos, semi-analfabetos, doutores, políticos, advogados, todos eram tratados com igual respeito e dignidade. Por quê? Porque o racional tem virtudes que condizem com o nome racional. Então, o senhor Manuel edificou esta obra que é importante esclarecer ao leigo e esclarecer a todos. Apesar de ser na tenda espírita Francisco de Assis, aonde ele era o presidente
nessa tenda de tantos benefícios na época do verdadeiro espiritismo de antes de 35, assim o fez. Ele, o senhor Manuel, nunca foi espírita, porque ele já nasceu com o raciocínio desenvolvido para edificar o conhecimento racional. E o racional superior, que tem em seu Manuel Jacinto Coelho, seu porta-voz único, não há segundos nem terceiros. O senhor racional diz, nas páginas brilhantes do universo em desencanto. Abram aspas, que são as palavras do racional, não é do Antônio, não, hein? São as palavras que estão no livro. Em dado momento solene, este meu aparelho, abram aspas, hein? Este meu aparelho, que veio à Terra para ditar o meu conhecimento, que nasceu com raciocínio já desenvolvido. Aqui cabe um detalhe, fecha aspas, agora o comentário. Interessante é que tanta gente passou perto do seu Manuel e nem notou quem era, né? É lastimável, a gente lamenta a importância deste, que é o maior de todos os divulgadores. Ele é o porta-voz do conhecimento. Então, neste dia 13 de setembro de 2018, em que, graças ao excelentíssimo senhor deputado Paulo Ramos, e também graças a esse batalhador, o jornalista Gilberto Costa, nós temos aqui, nesta casa, pela primeira vez, uma palestra elucidativa de cultura racional. Faço votos que seja a primeira de muitos, a de muitas. Por quê? Porque cultura não ocupa espaço. Aí vejam vocês, todas as calamidades que existem no mundo, inclusive em nosso país, a fundo, numa análise em profundidade, a gente vê que falta algo em termos de conhecimento. E a humanidade tem muito conhecimento. Sim, tem. De quê? De pensamento e de imaginação. Tem conhecimento até para jogar fora. Agora, conhecimento do que é racional, verdadeiramente dito, só através da obra do universo em desencanto. Só através dessa cultura. Razão pela qual essas pessoas que estão se conscientizando, inclusive eu, com a cultura racional, entendem que este é um dever de solidariedade humana, de amor ao nosso próximo, o dever mais digno, o dever mais nobre, de contribuir para um país melhor, muito melhor, um país que tem que ser mais forte, tem que ser totalmente racional, porque é para o bem do país e é para o bem do mundo todo. Esta é a missão desse país. E a missão do senhor Manuel foi a missão de edificar a obra Universo em Desencanto. E assim como ele não discriminava ninguém, a obra também não discrimina ninguém. É num linguajar simples, humilde, mas é num linguajar verdadeiro. A sua essência é que traz o desenvolvimento do raciocínio. E o que é esse raciocínio que o Antônio Madruga tanto fala, né? Eu falei tanto em raciocínio. E aí faço questão de elucidar aqueles que ainda não são da cultura racional o seguinte: o raciocínio determinado pela cultura racional, assim como outras palavras em seu teor, essa cultura que é tão simples, mas não é simplória, ela acrescenta sentido novo a vocábulos antigos, a vocábulos que, se você procurar no dicionário, como, por exemplo, a gente cita assim, universo em desencanto. O desencanto que está no dicionário é uma desilusão, é até um desinteresse pela vida, não é? Mas o desencanto que está no livro, no teor do livro, é um outro desencanto.
é uma descoberta de si mesmo, diante de si mesmo. Porque tudo começa e tudo acaba na mente e no coração de cada um. É onde começa ou acaba. É a definição. Então, um linguajar simples, uma metodologia simples, um livro. Sim, um livro que, se a gente observar até pela história do mundo, toda a evolução cultural do pensamento da imaginação, toda a evolução da civilização, a evolução da ciência, da medicina, foi através de leitura, de livros. É assim que se faz pessoas de bem. É assim que a humanidade pode evoluir. Não é com fogo, com o canhão, com a espada, como em tempos medievais. Não, não é com a bomba, não é nada disso. É com paz, é com amor, é com cultura. Cultura que desenvolva, que traga um restabelecimento. Porque o racional nos diz, a partir de 35, terminou a fase do pensamento. E o pensador perdeu o direito de viver. A história atual do mundo, a história atual desse país e dessa cidade prova e comprova a todo momento o que eu estou dizendo. O pensador perdeu o direito de viver. Os pensadores de pensamento forte ainda acham que vão resolver a vida, resolver o mundo com pensamento. Mas acontece que a fase do pensamento acabou em 1935. Entrou a nova fase, a fase racional. E a natureza sente que entrou a fase racional. A natureza sabe. E a natureza rege por essa fase racional. Então, a cultura racional, a cultura única, exclusiva, que desenvolve esse raciocínio, que ao contrário da palavra raciocínio nos dicionários, que é o quê? Desenvolver um argumento frio, gelado, calculista. E, na verdade, meu amigo, em termos do teor do livro Universo em Desencanto, dentro do neologismo que nos apresenta a cultura racional, e é preciso elucidar isso para que as pessoas compreendam bem o que o racional está a dizer. Dentro desse neologismo, o raciocínio não é essa ideia fria matemática. O raciocínio é um ser, é uma vida materializada no meio do cérebro, na glândula pineal, entre o pensamento e a imaginação. As duas camadas de cérebro, a direita e a esquerda. E no centro, o raciocínio, já evidenciando que teria que haver uma sucessão de fases. Teve o pensamento, teve a imaginação antes do pensamento, foi o primeiro milênio, e no terceiro milênio a fase racional. E aí o que é que acontece? O que acontece? É visto no mundo todo, a aparição de seres extraterrenos na forma de disco voador. E aí criou-se a ufologia. E aí especula-se da onde vem, para onde vai, o que pretende fazer. E a cultura racional, a obra extraterrena, nos mostra que verdadeiramente disco voador de outro planeta, de outro mundo habitado, não existe. O que existe são habitantes do mundo racional que entram no campo eletromagnético do planeta e, para serem vistos, por serem de composição superior, ligam-se no eletromagnético e apresentam-se como um objeto voador não identificado. E somem diante de avião, como já aconteceu até alguns anos atrás, com o caça-jato
da Força Aérea Norte-Americana que perseguiu um disco voador, de repente sumiu. Ele não viu mais nada e continuou ali. O disco voador continuou ali, ou melhor, o habitante do mundo racional que se apresentou a ele, adaptou-se ao campo eletromagnético para mostrar o que ele é. E depois que ele desligou, quem não tem o conhecimento racional, quem não tem a evolução racional, não vê. Para atingir, como muitos propõem, um contato direto com extraterrenos, é preciso conhecer a cultura deles, que é a nossa, porque a origem deles é a nossa origem, sintetizadamente assim falando. Então, sendo a obra Universo em Desencanto, uma obra extracósmica, e que não foi, aliás, eu falei aqui sobre o seu Manuel, atenção, hein? Não foi psicografada e nem incorporação. Foi fruto do raciocínio já desenvolvido e evoluído. Então, assim como eu estou aqui, um exemplo bem rasteiro, falando aqui para vocês, olhando para vocês, vocês olhando para mim, todo mundo me ouvindo e entendendo o que eu estou falando, o senhor Manuel se comunicava assim, não exatamente assim, pelo raciocínio, que não tem palavras em nenhum idioma, não tem nada que esteja perto ao que é racional, verdadeiramente dito. Então, o senhor Manuel, ligado de noite nos habitantes do mundo racional, e como prova inequívoca, que eu faço questão de mencionar aqui, programa Globo Repórter, de 1979, na Rede Globo de televisão. Não sei se foi em outubro ou novembro, mas foi em 79. A equipe da Rede Globo, do Globo Repórter, foi na casa do senhor Manuel, na residência campestre, que chamamos de Retiro Racional. Entrevistou algumas pessoas da cultura racional, inclusive um estudante que não está entre nós, um grande estudante de nome Paulo Benatti, forneceu esclarecimentos à equipe de reportagem, e em dado momento filmaram todo a paisagem, filmaram um monumento que tem lá, e é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, e falaram com o senhor Manuel, fizeram uma entrevista rápida. E em dado momento o repórter perguntou assim, mas o senhor Manuel, olha, eu estou reproduzindo o que houve. Senhor Manuel, o senhor alguma vez já teve contato com extraterreno, já viu algum? E o senhor Manuel, na serenidade, na certeza absoluta de quem sabe o que diz, o que faz e o que vê, respondeu ao repórter da Rede Globo, meu filho, eu converso com eles todos os dias. Se eu já tive contato com eles, o meu contato é diário. Você, quem é? O repórter não entendeu nada, para entender que ele é a cultura racional. Este fato apareceu no Globo Repórter de 1979, na Rede Globo de televisão. Mas ali, além disso, mostraram algo que é muito importante e que existe no nosso país exatamente no endereço Rua Professor Paulino Chaves, 21, em Vila de Cabo. O que é que existe? Existe o primeiro monumento aos extraterrenos na face da Terra. Este monumento chama-se a Casa dos Três Poderes Cosmológicos Universal. É o marco simbólico, veja bem, é simbólico da fase racional. Representam três campos de vida: a nossa origem, mundo racional, astral superior e astral inferior. Subdividido em três pontos: 7 por 7, simbolicamente astral inferior; 14 por 14, simbolicamente astral superior; e
21 por 21, o mundo racional, mas que fique bem claro, o racional nos assegura, não é que os extraterrestres vão morar ali, vão ficar lá dentro, não, é uma residência simbólica, a título de referência de marco histórico da fase racional, aqui na Terra, porque os extraterrestres, os emissários do racional superior, estão no mundo todo, propalando a cultura racional, muitas vezes até materializados como seres humanos. Eu já vi, vou terminar. Materializados como seres humanos. Materializados como seres humanos. Divulgando a cultura racional. No mundo todo está dito pelo racional superior. Então, nesse dia de hoje, que é um dia histórico, pela primeira vez essa casa que tem a luta constante pela melhoria do Rio de Janeiro, a ADERJ, eu não poderia deixar de evidenciar este fato, porque o leigo muitas vezes interpreta como se fosse, olha, aquilo ali deve ser uma igreja, aquilo ali deve ser, alguém mora ali, ali ninguém mora, ali é uma residência simbólica, é o marco histórico da fase racional surgido em 1976. É uma referência à primeira, que todos devem conhecer, e entender que é um sinal de uma união cósmica, mundo racional astral superior e astral inferior, colaborando unicamente pela fase racional. Para quê? Para a restauração da paz universal que nunca houve. Uma paz que muitos almejam. Pessoas de bem, como é a grande maioria, pessoas de boa vontade, e nunca foi alcançada essa paz, mas será alcançada por meio do universo em desencanto. O livro que já está nas mãos de muitos, para parar nas mãos de todos. Era o que eu tinha a dizer, agradeço a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao excelentíssimo senhor deputado Paulo Ramos e ao excelentíssimo deputado Luiz Martins, por estar cedendo esse espaço aqui para a gente fazer essa conferência de cultura racional. Bom, gente, o professor Madruga falou bastante de cultura racional, mas cultura racional tem muita coisa para ser dita. Cada um entende. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo ao senhor deputado Paulo Ramos pela oportunidade ímpar de estarmos aqui presentes nesse recinto de grande importância para a nossa sociedade. Um recinto onde são determinadas vários problemas da nossa sociedade, e onde vocês aqui trabalham afinco dia a dia para o bem-estar da população. Cultura racional. A cultura que vem trazendo a paz, o amor e a união tão esperada e procurada pela humanidade. Cultura racional, o próprio nome já diz, é uma cultura. E cultura, ela reverte ao conhecimento. E conhecimento é a maior riqueza que o ser humano traz consigo por toda a sua vida. Então, a cultura racional, ela vem resgatando do ser humano os princípios básicos que, com o passar do tempo, foram se perdendo. Que são dois princípios básicos da natureza.
quer amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. E o que nós estamos vendo no nosso dia a dia? Que as pessoas estão perdendo esse elo com o seu natural, com esses princípios básicos, por estarem se ligando ao artifício. As gerações que vêm seguindo, cada vez mais ligado ao artifício, nossa adolescência se perdendo à violência, se perdendo às drogas. Por quê? Porque a própria natureza ela já vem mostrando sinais de que a humanidade não está seguindo de acordo com ela. Por isso esses desencontros, esse desequilíbrio, essa violência, tanto tenta se combater e o resultado acaba sendo ao contrário, porque estamos caminhando contra o nosso natural. E a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, ela veio de uma forma natural para quê? Para que abrange todas as classes, desde o mais simples ao mais estudado, porque o raciocínio ele é igual a todos. Daí, deputado Paulo Ramos, a importância e a necessidade a gente está levando esse conhecimento aos nossos jovens, está adicionando essa cultura aos ensinos públicos, né, às escolas, como uma matéria educativa ou um projeto onde leva a cultura racional a nossos adolescentes. Porque já temos casos de resultados positivos devido ser um processo natural. Não encontra nada, não ofende, não ataca, não humilha. É um conhecimento que traz a paz, que traz o amor. E onde está a paz e o amor, reina a confraternização. Então, queria agradecer aos deputados Paulo Ramos e Luiz Martins por dar a oportunidade de estarmos aqui falando de cultura racional. A todos presentes também, obrigado pela presença. Cultura racional, como o nome já diz, cultura. E cultura não é religião, não é seita, não é doutrina, não é filosofia, não é espiritismo. É um conhecimento da origem, da nossa verdadeira origem. O conhecimento que veio de nossa origem trazer para nós a nossa verdadeira identidade. Todos nós, todos, temos no istmo do mesencéfalo, o centro do nosso cérebro, a glândula pineal, chamada por muitos a sede da alma, ou como queiram chamar. O raciocínio, que fica no istmo do mesencéfalo, tem a capacidade, a faculdade, nós temos a faculdade de nos ligar através dessa glândula ao nosso mundo de origem. E esse conhecimento de cultura racional é o único conhecimento na Terra que nos leva a nos conhecer, para então ter o nosso retorno à origem. Nós somos aqui, nesse mundo, ligados a duas energias, a energia elétrica e a energia magnética. Por isso, nós vemos aí o tempo todo, né? Tudo aqui é dualidade, tem o bom e o ruim. Você gosta, daqui a pouco não gosta mais. Temos um comportamento variante. E para que a gente se comporte racionalmente, só através
do desenvolvimento do raciocínio que acontece com este livro, Universo Desencanto, o livro de cultura racional. Cultura racional não é a continuação das experiências aqui da Terra. Cultura racional é a conclusão definida e definitiva de tudo existente aqui, nesse mundo. E somente essa cultura, que é de bem, de fraternidade e de concórdia, nós poderemos ter um mundo melhor, minha gente. É somente através dessa cultura que nós teremos o equilíbrio, o verdadeiro amor para com o próximo. Porque cultura racional não é contra nada e nem ninguém. Cultura racional é a favor de tudo e de todos. E nós, estudantes, estamos aqui para representar o racional superior da Terra, que foi quem nos trouxe essa cultura maravilhosa, que é o Senhor, aparelho único, Manuel Jacinto Coelho. Manuel Jacinto Coelho, onde nós nos reunimos na casa particular dele, que é o Retiro Racional, para agradecer a oportunidade de nos conhecer. E por isso, nós estamos aqui convidando a todos aqui presentes que ainda não conhecem essa cultura maravilhosa, que venham conhecer, porque é difícil a gente falar assim de tanto conhecimento em tão pouco tempo. Então eu convido a todos os presentes que venham, nos fazer uma visita no Retiro Racional. Isso é para todos, tá, gente? Todos que já conhecem, que estão presentes, que vieram prestigiar, serão homenageados daqui a pouquinho, com o diploma aí de honra ao mérito, Estou vendo ali couve oficial do Roberto Carlos, nosso Carlos Evaneio, Saúde Paulo, Carlos Evaneio está aí, presente ali. Também a cantora Gessilene, minha conterrânea lá do Ceará, A cantora Judite Queiroz, a princesinha do forró, também vai ser homenageada. Empresário Totonho Lima, também, deixa eu ver mais aqui, Francisco Olivar, livreiro, lá da Carioca. Quem conhece o Francisco Olivar? Ali no Lago da Carioca. Também outro amigo nosso aí, o cantor Nando Rosa, lá na Feira de São Cristóvão. Temos também aqui a Claudete Alves, que é a musa do brega da Feira de São Cristóvão. Está ali também a Cidinha, compositora, cantora. E saudar também o cantor e compositor Haroldo Francisco Kojak do forró, 85 anos de idade, 54 anos de cultura racional e quase 60 anos de carreira artística. Ele está aí ao lado da sua digníssima esposa, Lenina Jaureguá, que é aniversariante de hoje. Aí, Lenina, parabéns a você, que você tem uma grande estudante da cultura racional. Também um casal simpático aqui, não posso esquecer, que é o nosso Carlos Henrique, o Falco e a Leila Ornelas. Também não podemos esquecer do grande colaborador do gabinete do deputado Paulo Ramos, nosso Roberto, o incansável Roberto, que organizou tudo isso aqui, Colocou propaganda da cultura racional em todos os elevadores, lá do prédio anexo, todos os andares, divulgando, trabalhando noite e dia, colaborando com a fase nacional. Voltando ao deputado Paulo Ramos, lembrando que é de autoria de Paulo Ramos, em 2003, por ocasião do centenário de nascimento
do mestre Manuel Jacinto Coelho, fundador da cultura racional, atendendo a nosso pedido, o deputado Paulo Ramos concedeu ao mestre Manuel a maior honraria desse Estado, dessa Casa Legislativa, a medalha Tiradentes, pelo centenário do mestre Manuel Jacinto Coelho. Então, eu queria uma salva de palmas para o deputado Paulo Ramos por essa brilhante iniciativa, um justo reconhecimento a um cidadão brasileiro, carioca, né? Como já foi falado, vou sintetizar aqui, nascido na Tijuca, né? 30 de dezembro de 1903, um acontecimento histórico, quando um habitante do mundo racional materializou-se de forma de estrela na porta da sua casa, para anunciar a chegada daquele que trouxe o conhecimento de redenção universal, que é a cultura racional. Conhecimento que desvenda os mistérios da vida e do animal racional, de todos os seres na face da Terra. Não se tratando de religião, nem de seita, nem de doutrina, como já foi falado, nem de espiritismo, nem de filosofia. Muita gente pensa que é porque a gente anda de branco, né? Mas essa é a maneira de divulgar a cultura racional. Porque branco significa a paz, a união de todas as raças. E ele veio na cor de bronze, como já foi falado anteriormente, para unir todas as raças. Então a cultura racional é a cultura que une todas as raças, todas as religiões, todas as filosofias que existem no mundo, sendo a continuação de todas elas, porque ela é exatamente tudo aquilo que nós seres humanos buscamos, que é Deus, né? Buscamos Deus. Por quê? Esta vida é provisória. Todos nós vivemos um tempo, temos um tempo, um período para viver aqui e depois temos que ir embora, todos nós. Ninguém fica para semente. Então, por que foi criada a morte? A morte foi criada exatamente para provar que este mundo aqui não é nosso, que esta vida não é nossa, senão a gente não perdia. Seríamos eternos aqui. Por que não somos eternos? Porque temos uma vida emprestada, uma vida provisória. E que a gente deixa mais tarde ou mais cedo. Então o Universo Desencanto vem exatamente explicar o porquê dessa vida provisória, por que ela é provisória. E onde está a vida verdadeira? Está exatamente onde todo mundo busca, mas ninguém sabia onde encontrar. Está aí, na cultura racional, essa vida eterna que todo mundo busca, de paz, de amor e fraternidade. Aí tem que ler o livro Universo em Desencanto. Energia racional transformada em palavras. A cada página que lemos esse livro. Por quê? Porque foi um habitante do mundo racional que se materializou como Manuel Jacinto Coelho. Ele era um habitante do mundo racional. Só desta maneira poderia chegar até nós esse conhecimento da redenção universal. Não poderia ser na cabeça de nenhum filósofo, nem de uma religião, mas sim de um habitante que ficou lá em cima do mundo racional e que assistiu toda a nossa decadência por 21 eternidades que passamos. Tudo explicado aqui, nesta obra, que as pessoas não conhecem, precisam conhecer. Para desenvolver o raciocínio, está dentro da cabeça de todo mundo. Todo mundo tem um raciocínio. Por quê? Somos animais racionais. Daí a razão. Estamos aqui materializados como animais racionais. Por isso, nos desmaterializamos quando deixamos essa vida material com a vida emprestada, como eu disse, para ganhar a vida definitiva, que é a sonhada vida eterna que todo mundo busca. Uns buscam na religião, outros na filosofia, outros no espiritismo. Seja onde for, todo mundo busca a vida eterna. Por que existe a morte? Todo mundo se pergunta. Ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Ninguém quer perder seus entes queridos. Todo mundo quer vida eterna, não é verdade? Então, a busca
até que enfim chegou. A busca pela vida, o passaporte aqui está. É só pegar o livro e ler. Esse portal aqui significa a porta de entrada na eternidade, o mundo racional. Esse é o livro de Deus. Por quê? A partir da leitura dele, nos ligamos à energia racional que desenvolve o nosso raciocínio, que é diferente do pensamento e diferente da imaginação. São três glândulas da nossa cabeça: pensamento e imaginação. Foi desenvolvido precariamente a imaginação e o pensamento, mas o raciocínio não, porque não tinha chegado à fase do seu desenvolvimento. Chegou em 1935. E só a cultura da fase do raciocínio será capaz de desenvolvê-lo. Por quê? Porque é de um outro mundo, não é deste mundo. Os conhecimentos que nós temos na Terra desenvolveu o quê? O nosso pensamento. Os homens criaram, através do pensamento, o avião, a medicina, o rádio, a televisão, as comunicações, a internet, tudo pensamento e imaginação. O homem pensa e cria. A natureza desenvolveu o pensamento e a imaginação de todos. Agora você desenvolveu o raciocínio, que é a continuação do pensamento, só que atingindo a eternidade, o mundo racional, que é o mundo que nós saímos e que nós retornaremos após desenvolver o raciocínio. Não vou me alongar muito, porque tem muita gente ainda para falar, mas eu gostaria de também. Artigo 1º. Fica incluído no artigo 10º da Lei 5.146, de 7 de janeiro de 2010, a seguinte data comemorativa: Dia da Cultura Racional, a ser comemorado anualmente no dia 4 de outubro. Plenário Teotônio Vilela, 1º de agosto de 2018. Vereador Daniel Martins. Na justificativa, o vereador afirma que a cultura racional não se trata de religião, seita, filosofia ou ciência, porém aborda todos os aspectos envolvidos nestas áreas do conhecimento humano, dando a devida continuação, posto que revela a base da origem de tudo aquilo que o homem sempre procurou, notadamente a definição do seu ser e de todos os seres. Cultura racional é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, é um conhecimento de reconstrução da humanidade. Prioriza a pluralidade cultural brasileira, respeitando as diferenças culturais e os direitos humanos. Lei número 5.146, de 7 de janeiro de 2010, dispõe sobre a consolidação municipal referente a eventos, datas comemorativas, feriados da cidade do Rio de Janeiro, e institui o calendário oficial de eventos e datas comemorativas da nossa cidade. Então está aí o projeto que todo mundo pode acompanhar pela internet. Projeto número 918/2018, de altíssima importância. Lembrando que a cultura racional já tem seu dia comemorado em quase todos os estados do país e em quase todos os municípios. Faltava apenas na cidade do Rio de Janeiro, aonde ela nasceu. Ela nasceu exatamente no Meia, na tenda espírita Francisco de Assis, como já foi dito, na rua Lopes da Cruz, número 89, no Meia, em 1935. E a primeira frase pronunciada pelo racional superior, o verdadeiro Deus, habitante do mundo racional, na Terra foi a seguinte, abre aspas: quem és tu, que a ilusão é incapaz de definir o teu eu? Nascia naquele momento a cultura de redenção universal, a cultura racional. Daí por diante, Manuel Jacinto Coelho começou a sua caminhada. 1970, começou a divulgação em massa da cultura racional. Artistas como Chico Anísio, Tim Maia, Procópio Ferreira,
atrizes como Lady Francisco, Lúcio Mauro, cantores como Jackson do Pandeiro, Paulo Rosa, João Roberto Kelly e muitos outros estavam anunciando a cultura racional do Brasil para o mundo. Então, voltando aqui, este é o livro Universo Desencanto. Como já foi falado, esse desencanto aqui é o nosso retorno, o nosso ponto de origem ao mundo racional. Todos nós, queiram ou não, iremos voltar um dia para lá. Lendo este livro ou não. Todos irão voltar, porque todos vieram de lá. Só para não saber como, nem quando, nem como foi isso. Está tudo aqui no livro. O Universo Desencanto. Desvendamento de todos os mistérios, de tudo que existe neste mundo e que estava trancado a 7 chaves. Aqui tem a chave simbólica, né? Que representa a abertura desses mistérios. E aqui a portão de entrada da eternidade do mundo racional. Aqui na Terra, como foi falado, tem um marco simbólico, que é o Retiro Racional. É um sítio lá em Nova Iguaçu, onde as pessoas se confraternizam. Lá é a residência do senhor Manuel de Assis Freire. Não é uma igreja, não tem recolhimento religioso lá. Nós somos uma família aberta a todos. Sejam todos bem-vindos. Como a pessoa que falou anteriormente, lá é a casa do mestre Manuel de Assis Freire. Muito bem, eu vou encerrar aqui a minha fala. Uma saudação racional a todos os presentes. Peço desculpas pela minha afania hoje, cometido um pouco de resfriado. E a minha gratidão máxima, como disse o deputado federal Paulo Ramos, pela carinhosa acolhida à coletividade estudantil de cultura racional aqui presente nessa brilhante sessão, onde temos a oportunidade de expor a respeito do conhecimento que a humanidade mais precisa no momento em que está vivendo. Minha gente, a humanidade pede socorro. O mundo está atribulado, o mundo todo. Não é uma forma de alardear problema humano. O governo americano, para vocês terem uma ideia, providenciou, através de uma instituição chamada FEMA, a construção, que já está estocada, de 6,5 milhões de caixões de defunto. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar disso. A expectativa mundial não é de coisa boa, porque falamos dos Estados Unidos, poderíamos falar de países europeus, da Escandinávia, a própria Suíça, a Suécia e os Estados Unidos construindo bunkers para que as pessoas possam se refugiar diante de uma expectativa de desastre natural, de extermínio em massa.
ou por motivo de uma guerra atômica, ou por motivo de um grande desastre natural, tido como muito provável. Até porque já aconteceram desastres naturais de grandes proporções que exterminaram os dinossauros, que devastaram 1 milhão em 1908, não faz tanto tempo assim, 1 milhão de árvores nos estepes russos. Há pouco, falando da Rússia, há pouco tempo, meteoros caíram em Moscou, na região próxima de Moscou, ferindo algumas pessoas. Por que falar disso? Porque quando se fala da necessidade de estudar, ler e reler este conhecimento, como hoje foi apregoado pelos estudantes de cultura racional, todos que até aqui me antecederam, há um motivo a mais a ser citado. Esse conhecimento não veio porque veio, simplesmente, e está aí querendo ocupar um espaço. Esse conhecimento veio para eliminar uma séria atrofia mental da humanidade, sem exceção de ninguém. Quando as pessoas que me antecederam falaram em raciocínio a ser desenvolvido, a única usina que faz essa transfusão de energia pura, limpa e perfeita para cada um de nós, a usina que está. O livro Universo em Desencanto. Energia racional, materializada, para nos salvar. Deixando claro que os meus antecessores já disseram, nós não raciocinamos nunca, falamos em raciocinar o tempo todo. Falamos na racionalização dos povos e nunca soubemos o que significaria realmente racionalizar os povos deste mundo. Significa conhecermos o mundo de nossa raça e sabermos como voltar para ele. E não tem outro lugar onde possamos conhecer o mundo de nossa raça, que não seja aqui. Nos livros de cultura racional, os livros Universo em Desencanto. Eu disse no início desta minha fala que não foi uma posição oportunista trazer este livro ao convívio humano. Foi uma imposição natural da natureza, que mudou de fase. Fase significa
Fase significa o fator natural de todas as vidas, o fator natural de ser. Com a mudança de fase que houve no dia que o Gilberto Costa falou da grande mensagem deixada: quem és tu? A ilusão é tanto, incapaz de definir o teu eu, que aliás não é uma pergunta, é uma questão sentenciosa. Não falava quem disse essa frase, o racional superior, não falava com ninguém em particular. Falava com toda a humanidade em comum. Não tem nada, essa humanidade, toda a evolução antropológica dessa humanidade, desde que nascemos como monstrinhos, estava no contexto dessa fala. Quem és tu? Que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Adicionava ainda que nós somos, cada um de vocês, todos nós, este que nos fala, corpos imprudentes. Porque nós já fomos puros, limpos e perfeitos. E hoje, como todos sabem, somos imperfeitos e cheios de defeitos. Não há como negar verdades tão absolutas. Mas uma pergunta vocês fariam, principalmente os não estudantes da cultura racional que nos visitam hoje. Mas como é que eu não me lembro do que já fui assim? E como é que puros, limpos, perfeitos, eternos, chegam nesse estado que nós chegamos de vida provisória, efêmera, passageira, sem garantias, porque para morrer não tem idade. Como que isso se deu? Diz o conhecimento racional. Eu acho que posso simplificar o que diz aqui. No mundo racional, de onde viemos, não há restrição da liberdade. Desde que possamos observar o tempo todo o limite da linha da pureza. Porque a pureza, minha gente, é uma substância do mundo racional que não tem aqui. E a vontade lá é livre. Agora, observe. Aqui está a razão, o limite da razão. A vontade, por ser livre, pode ultrapassar esse limite. Não deve, mas pode. E foi
o que aconteceu lá conosco, quando éramos corpos de massa cósmica, de energia racional, pura, limpa e perfeita. Bom dia a tudo e a todos. Bom dia. Muito obrigado, meu excelentíssimo deputado Paulo Ramos, por esta oportunidade. Obrigado também ao deputado Luiz Martins, que colaborou com esse evento. Obrigado a todos vocês que estão aqui presentes, colaborando também com esse trabalho racional. Obrigado a todos os funcionários dessa casa por nos receber tão bem. Obrigado a todos, nos dando água, cafezinho, então, estão deixando a gente até mal acostumado aqui. Muito obrigado, então, parabéns à casa, à Assembleia. E, bom, eu vou me apresentar, sou Luiz Stefano, músico, sou do estado de São Paulo. E essa semana recebi um telefonema de Atina Jacinto Coelho, filha de Manuel Jacinto Coelho, perguntando para mim: você pode vir ao Rio quinta-feira fazer um favor para mim? Eu falei: é lógico, meu querido. Eu falei: você é a pessoa que o Manuel deixou no lugar dele. É a pessoa que o senhor Manuel falou assim: ela vai continuar o que eu vim fazer aqui. Então como que eu vou falar não com uma pessoa dessa? Porque na verdade quem está me pedindo não é ela. Quem está pedindo a vocês todos não é a Atina Jacinto Coelho. É o racional superior, é o mundo racional. Porque a fase em que estamos é a fase do mundo racional. Quem manda agora é o mundo racional. Não é mais o eletromagnético. O que nós vemos ainda do eletromagnético são os resultados dele. Tá certo? É o resultado. Mas a fase do eletromagnético acabou em 1935. E nós já começamos a ver os primeiros resultados da fase que entrou. Nós estamos vendo através desses chamados. E eu gostaria de parabenizar muito ao deputado Paulo Ramos, a Casa, a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, por estar dando ouvido ao mundo racional. Porque nós todos somos os precursores da cultura racional na Terra, no universo. Parecemos poucos, mas não somos. Estamos muito bem acompanhados. Sim, senhor. Pois estamos sendo guiados por seres de luz. Seres puros, limpos e perfeitos, que colocam todos os dias em nossas mentes o que precisamos fazer para a fase que está em vigor. E isso tudo que estamos fazendo hoje será tão reconhecido no futuro próximo que nós não fazemos nem a ideia. A gente não tem a mínima ideia do quão importante é a nossa missão, tanto de estudantes de cultura racional, quanto das pessoas que estão chegando, nos dando apoio, como esses políticos que estão chegando agora apoiando o nosso movimento, apoiando a fase. Parece pequeno, às vezes a gente pensa assim: nossa, mas são 7 bilhões de habitantes na Terra, e parece que tem tão poucos estudantes. Calma. O tempo só existe para nós. O tempo do relógio só existe para quem é deformado, para a energia elétrica e magnética. Porque para a energia racional,
Tudo já é, tudo já está acontecendo. Como que você vai medir tempo pensando em passado, presente e futuro para uma coisa que é eterna? Eu acabei de falar eterna, inteligente, falou assim, desculpe o meu sotaque do interior do estado de São Paulo, mas é assim que a gente fala lá, né? Porteira eterna. Então, tudo o que é relacionado ao mundo racional, à fase racional, está acontecendo já, nesse momento. A cultura racional já está sendo conhecida no mundo todo e até fora dele. E nós que estamos aqui, unidos, estamos mostrando às pessoas, estamos mostrando à humanidade como vai ser daqui para frente. Como foi falado aqui pelos outros palestrantes, que a fase mudou, realmente a fase mudou. E quem dita o que vai acontecer daqui para frente não é mais a matéria, não é mais governante algum, não é mais religioso algum, ninguém mais tem poder na face da terra a não ser o mundo racional. Queiram ou não queiram, quem manda é o mundo racional. Nós somos apenas instrumentos, nós fazemos o que eles mandam, porque a fase é deles. Até 1935, nós fazíamos o que aqui embaixo mandava. A partir de 35, não mais. É só aparência. Tudo que a gente acha que é daqui não é mais. Tudo lá de cima. Já tem todo um plano para a nossa volta, para conhecermos quem realmente somos. Foi falado hoje dos extraterrestres. Extraterrenos são seres de fora da Terra, que não são daqui. Não confundam extraterrenos com energia magnética, energia má, energia que quer prejudicar o outro, porque do mundo racional, extraterreno, só existe o bem. Dualidade só existe no mundo deformado da matéria. Aqui sim existe bem e mal, bonito e feio, alto e baixo, tudo na matéria é dualidade. Não existe alguma coisa na matéria que não seja duas. Para que exista o direito, tem que existir o esquerdo. Para que exista em cima, tem que existir embaixo. Para nós aqui. Mas no mundo racional, de onde nós realmente viemos, não. Porque lá é a perfeição. E nós vivemos na deformação. Uma coisa que era perfeita e se deformou. Na deformação, dividiu. Quando divide, sempre tem dois lados. Mas, como todos podem ver, nós estamos caminhando para voltar para um lado só. Há alguns anos, quando esta casa, um pouco antes dessa casa ser construída, nosso país era governado por uma pessoa que ditava tudo o que as outras tinham que fazer. Olha quantas pessoas mandam hoje. Quantas casas iguais a essas tem hoje no país? Assembleias legislativas que conversam e criam as leis, criam a forma como nós devemos nos conduzir, e cada vez mais a união está aumentando. Cada vez mais a natureza está colocando cada qual em seu lugar. Basta olhar. Podemos ver que a natureza o tempo todo está ajeitando as coisas. Quando às vezes pensamos, isso está no livro Universo Desencanto, quando pensamos que o certo, ou melhor, quando pensamos que o errado é o certo, mas o certo é o errado. Não é verdade? Às vezes a gente olha uma coisa, nossa, mas isso está errado. Não, está certo. E tem coisas que a gente olha, isso é o certo, não, isso está errado. Porque a nossa visão é do elétrico e magnético, é dualidade. Então, parabéns mais uma vez a todos vocês, parabéns à casa,
Parabéns a esse evento. Obrigado mais uma vez por ser convocado pelos habitantes do mundo racional, através do Sr. Manuel, para representar a cultura racional. Me sinto muito honrado e aproveito para fazer um convite a todos vocês para que conheçam cultura racional. Leiam, estudem cultura racional. Porque nós não temos o poder de mudar o mundo, nós só podemos mudar nós mesmos. Só que quando a gente muda nós mesmos, nós estamos mudando o mundo. Porque nós fazemos parte do mundo, nós somos o mundo, nós somos filhos de Deus. Filho de Deus, Deus é. Todos nós temos um enorme potencial dentro da gente. Nós não precisamos querer mudar ninguém. Nós não precisamos querer mudar o outro. Nós temos que mudar a nós mesmos. Fazendo isso, nós estamos dentro da fase, dentro da linha racional. Esse é o meu recado hoje para vocês. Deixo aqui um convite a todos que ainda não conhecem o Retiro Racional, que é a residência particular do Sr. Manuel, para que vá lá, conheça, veja o que é. Veja o que é a residência do Sr. Manuel. É a casa dele, uma casa simples. A residência dele chama Retiro, porque quando ele foi fazer a obra, ele precisou se retirar, porque aonde ele vivia era muito movimento, ele não tinha o tempo necessário para ditar os livros, para ditar o conhecimento. Então ele teve a instrução de, olha, vai para um retiro, porque lá você vai ter tempo, lá é mais afastado. Então por isso que lá chama retiro, mas é apenas a residência. E como foi falado aqui, a Casa dos Três Poderes é uma residência simbólica dos extraterrenos. Não existe extraterreno? Lógico que não. Lá é apenas a residência do Sr. Manuel. Está todos convidados, todo mundo convidado aqui a ir lá conhecer. Tá bom? Obrigado a todos. Uma salva de palmas a todos nós. Do céu. Manuel Jacinto Coelho, nosso pai. Eu sou estudante de cultura racional há 52 anos. Consegui encontrar o meu caminho, porque eu sofri muito, batalhei muito. 38 anos de rádio nacional, reminisci de uma velha guarda, estava caindo. Consegui chegar à cidade que estou, com a minha honestidade, racionalmente falando para todos os meus colegas. E a caravana de Niterói, de Lobo, de Seli, da linha da Jovem Guarda, que está aqui presente, com a Salva Paulo. E a primeira música eu fiz, Louvado-se o nosso Senhor da Terra, que eu pedi que eu fizesse. Manuel Jacinto, nosso pai. Eu vou viver legal no mundo racional. Eu vou viver legal no mundo racional. Gostei, mas me encontrei neste mundo de ninguém. Quem sabe tem tudo. Quem não sabe nada tem, eu já me preparei, não sou mais igual ninguém. Já sei de onde vim, para onde vou, chega de ver o mundo como sofreu. Já sei de onde vim, para onde vou, chega de ver o mundo como sofreu. Agora do meu padrinho, Jackson do Pandeiro, que gravou vários sucessos da cultura racional, e também era estudante da cultura racional. Está lá no mundo racional. Andei, 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 por esse mundo andei, andei, como eu penei, mas me encontrei vocês. Andei, 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 por esse mundo andei, como eu penei, mas me encontrei. Sou de origem racional, depois mas aqui estou. Hoje sei de onde vim, para onde vou. Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e de amor. Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e de amor. A
alegria minha gente, e a salvação chegou, batom pobre que conviva, alcançou nosso interior. Alegria minha gente, e a salvação chegou, batom pobre que conviva, alcançou nosso interior. Do sol, acima do astral, existe uma premissa que é o mundo racional. Tudo lá é perfeito, é justiça e é razão, é pureza e é limpeza, só existe perfeição. E é para lá que nós vamos, por justa causa e razão. Alegria chegou, passou fome no mundo. Ao nacional superior. Muito obrigado, Paulo. Receber o diploma da Átila Jacinto Coelho, a quem eu peço uma salva de palmas. Cada um segurando o seu diploma para fotografia. Bom, é com muita alegria, muita satisfação que nós estamos aqui, nesse local de grandes decisões. E aqui, em nome da senhora Átila Jacinto Coelho, nós agradecemos ao excelentíssimo deputado Paulo Ramos, deputado Luiz Martins, senhor doutor Renan Lacerda e o senhor Roberto Falcatro, que nos auxilia em tudo, em nome do senhor deputado Paulo Ramos. Tá? Bom, esse espaço é de muita importância, palco de grandes decisões para o nosso estado do Rio de Janeiro. E aqui tinha que estar o Universo em Desencanto de cultura racional para trazer paz, harmonia, e que todas sejam grandes decisões a serem tomadas aqui pelo nosso governo, pelos nossos governantes. Então, agradecemos muito a toda a atenção que foi dada aqui nessa conferência de cultura racional. Eu espero que todos tenham esse conhecimento em mãos, estudem, porque a cultura racional acrescenta tudo em nossas vidas. Agradecemos aqui mais uma vez ao deputado Paulo Ramos. Eu não posso deixar de citar isso, deputado, porque eu trabalhei para Rio Mais 20 para que aquele grande evento acontecesse e nós já tínhamos ido a polícias federais, polícia civil, corpo de bombeiros, subprefeitura da Zona Sul, e quando nós tivemos a indicação, procura o Paulo Ramos abriu as portas para o grande evento que foi a Rio Mais 20, onde nós levamos mais de 30 ônibus para esse desfile de paz. Então, deputado Paulo Ramos, muito obrigada, muito obrigada. Estou recebendo aqui uma solicitação. Quem é? Cadê o Carlos Vaneiro? Ouve, Roberto, por favor. A humanidade, pela fase que entrou a governar, é a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda, poderosa e racional união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro Universo em Desencanto. Desencanto, afinal,
nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade. É a luz racional. É a luz racional. Salve. Continuidade, a eternização, mas eu digo também a materialização da obra. Não possibilitar que uma obra tão importante pudesse se perder no tempo. Eu quero dizer a todos que eu não só conheço a obra, mas acompanhei as dificuldades, os obstáculos para a preservação. Estou convencido
que se não fosse a competência, a dedicação de Átila Jacinto Coelho, talvez, o universo de Desencanto, que é eterno, talvez não estivesse experimentando, que eu chamo a sua presença na vida. Então eu quero, daqui desta tribuna, mandar o meu abraço e reconhecimento à grande Átila Jacinto Coelho. Quero também cumprimentar todos aqueles que diuturnamente se dedicam à difusão da vida. E o faço na pessoa aqui do meu lado, da minha amiga também, Leila. Obrigado. Na atividade política, quando nós homenageamos aqueles que entendemos que são grandes referências, que já não estão materialmente no nosso mundo. Nós chamamos o nome e os presentes respondem: presente. Eu vou pedir a todos que enchem os pulmões de ar. Eu vou dizer: Manuel Jacinto Coelho, presente. Manuel Jacinto Coelho, presente. Manuel Jacinto Coelho, presente. Antes de encerrar, vamos ter mais um pouquinho de paciência. Eu vou pedir a todos que se dirijam às escadarias do Palácio de Tiradentes, para que possamos preservar na nossa memória, porque na nossa alma já está preservada. Esse primeiro encontro aqui no Poder Legislativo Estadual daqueles que participaram desse ato e que estão também com o seu labor preservando essa alma. Nas escadarias, que a escadaria possibilita uma fotografia em que todos vão igualmente aparecer. Ninguém vai ficar só com a orelha, só com todos vão aparecer. Então eu agradeço muito a presença de todos, as escadarias. Salve a cultura nacional, salve o universo de Desencanto. Está encerrado aqui.